Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 7 pessoas morreram, 36 ficaram feridas em atentados na Colômbia. No sábado, um pré-candidato à presidência foi baleado durante um comício. Uma tentativa de assassinato em plena capital colombiana. Carros-bomba, drones armados, rajadas de fuzil e prédios públicos sob ataque. Em apenas 5 horas, uma onda de atentados deixou mortos e feridos em Cali e arredores. Tudo isso há pouco mais de um ano das eleições presidenciais na Colômbia. O principal alvo, o senador conservador Miguel Uribe, de 39 anos, baleado na cabeça em um ato político em Bogotá. Nos dias seguintes, vários protestos com confrontos entre manifestantes e policiais. A escalada de violência lança dúvidas sobre a política de paz total do presidente Gustavo Petro e volta a ser uma ameaça ao processo democrático na Colômbia. Quais são os impactos imediatos desses ataques? Por que a violência armada está se intensificando na Colômbia? E como essa nova onda de atentados ameaça o processo democrático em 2026? O 15 Minutos de hoje conversa com o cientista político e professor do IBMEC Brasília, Frederico Dias. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Adriana. Também participa dessa edição o repórter Fábio Menegatti, do Jornal da Record. Menegatti, segundo as autoridades, o autor do atentado contra Uribe foi um adolescente de 15 anos. E esse crime expõe o retorno da violência na política da Colômbia, né? Olá, Adriana. Oi, professor Frederico. Adriana, a situação no país é complicada. A tentativa de assassinato do senador Miguel Uribe é considerado o ato mais grave contra um candidato presidencial em décadas e provocou reações imediatas das instituições da Colômbia. O senador segue internado em estado grave e logo após o atentado, o presidente Gustavo Petro prometeu caçar todos os envolvidos. Agora, enquanto as investigações avançam, a Colômbia convive com uma série de focos de tensão. No sudoeste do país, por exemplo, a violência escalou com uma série de atentados coordenados. Foram pelo menos 19 ataques simultâneos em várias cidades da região, incluindo Cali, a terceira maior do país. Os alvos foram delegacias e prédios públicos. As ações envolveram o uso de carros-bomba, drones armados e fuzis automáticos. Professor Frederico, antes de discutir o contexto atual político, é importante entender quem é Miguel Uribe e por que ele se tornou um alvo. Bom, Miguel Uribe, ele faz parte do Centro Democrático, um político jovem, de muita projeção, né, nesse momento na Colômbia. O movimento democrático do qual ele faz parte, né, é liderado pelo ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, que apesar do sobrenome, né, não tem parentesco com o candidato alvejado aí pelos tiros. Ele se anunciou sua candidatura à presidência da República agora nesse último mês, mas o atentado já tão cedo aí nesse início de processo de campanha política mostra o quanto vai ser difícil, né, o roteiro daqui para as eleições de 2026. Professor, diante do cenário descrito pelo Menegatti, parece que o Estado, então, perdeu o controle em algumas partes do país, né? Agora, isso não é novidade na Colômbia, né? Isso, né? A Colômbia, historicamente, foi dividida ali entre o poder do Estado e o poder das Farc, né? As Forças Armadas da Revolução Colombiana, rebeldes colombianos, né? E em 2016 havia sido feito um processo de desmobilização das Farc e tentativa de integração desses grupos dentro do processo político, né, para que eles fossem, de fato, desarmados e, né, uma nova situação na política nacional fosse construída. Essa desmobilização das Farc aconteceu depois de uma década de conflitos muito intensos, justamente da presidência, então, o presidente Álvaro Uribe, ao longo dos anos 2000, né, e o presidente seguinte, né, Juan Manuel Santos, foi o presidente que então assinou essa desmobilização das Farc. O presidente atual, Gustavo Petro, decidiu dar um passo mais além, né, nesse fim da guerra contra as drogas que havia marcado a presidência do Álvaro Uribe. O retorno acontece depois da tentativa do Gustavo Petro, que é o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, de implantar uma nova política de superação desse período conflituoso, violento da Colômbia, que, como também você já disse na introdução, né, se chama Paz Total,
apesar de pequenos avanços iniciais ali em 2022 com o Exército de Libertação Nacional na Colômbia, o processo acabou enfrentando vários entraves, principalmente aí a falta da presença estatal como substituição dessa desmobilização dos grupos armados levou finalmente à situação que a gente está assistindo agora. O que esses atentados coordenados revelam sobre o momento político da Colômbia? Há algo de novo na forma, nos alvos dos ataques? É novo, talvez, em relação ao período, né, de tentativa de pacificação aí desde 2016, porque houve uma substituição, né, de enfrentamento desses grupos violentos, né, armados contra o Estado para uma disputa entre esses próprios grupos, especialmente pelo controle de territórios e do tráfico de drogas, né? Então, o atentado significa um retorno do enfrentamento desses grupos em relação ao Estado. Professor, 3 décadas depois da morte de figuras como Galán e Pizarro, que eram candidatos à presidência, a Colômbia então volta a conviver com a violência política. Existe alguma ligação histórica desses casos do passado com o cenário atual? No caso atual, Miguel Uribe, ele é filho de uma jornalista que foi assassinada pelo cartel de Medellín, do Pablo Escobar, em 1991. Então, é um padrão, né, de assassinatos voltando à tona. Quer dizer, isso a gente analisando esse caso que até agora é isolado em relação a figuras políticas, né, mas os vários atentados aí que aconteceram pela Colômbia no último dia 10, né, mostram que existe uma possibilidade de retorno daquele clima de violência anterior. Em que medida a política de paz total do governo Petro falhou? Ela foi mal planejada, mal executada, ou os grupos armados nunca pretenderam negociar de fato? Os grupos tentaram, obviamente, negociar, mas a atratividade para esses grupos do fluxo de dinheiro que vem do tráfico de drogas, né, não foi enfrentado. Então, quer dizer, o Estado tentou desmobilizar esses grupos tinham alguma presença, querendo ou não, né, de autoridade nas regiões que ocupavam. O Estado não teve uma política muito incisiva para ocupar esses espaços deixados pelos grupos armados. Então, um vácuo de poder se fez e novos grupos passaram a disputar esses espaços que não foram ocupados pelo Estado. Então, o fluxo de dinheiro que está em disputa por esses grupos, né, relacionado ao tráfico de drogas, tem sido maior do que o dinheiro que o Estado tem investido para, né, mudar o encaminhamento dessa situação. Professor, como o narcotráfico influencia essa nova dinâmica de violência? Os ataques recentes têm relação direta com disputas territoriais ligadas ao tráfico? Sim, totalmente. São regiões em que os grupos maiores antigos, né, o Exército de Libertação Nacional, as Farc, passaram a controlar o narcotráfico, e uma vez que eles foram desmobilizados ou divididos, o problema do tráfico de drogas, né, ainda que ele tenha se espalhado pela região, né, grupos de tráfico de drogas tenham ocupado também a política no Peru, na Venezuela e no México, né, na própria Colômbia eles também não tiveram o espaço que eles ocupavam ocupado pelo Estado. Então, é uma dinâmica, né, que tem total influência dessa disputa pelo tráfico de drogas. Professor, qual é hoje o papel do Estado nas regiões mais tensas da Colômbia, como Cauca e Vale del Cauca? Os atentados mais recentes aconteceram justamente no Vale do Cauca, onde o partido do presidente Gustavo Petro convocou uma grande marcha popular em apoio ao governo. A ausência de uma presença efetiva do Estado nesses territórios tem permitido o avanço de grupos armados? Qual a opinião do senhor? De fato é isso, né? E parece ser uma mistura entre incompetência das políticas do governo, né, de iniciativas do governo, com falta de recursos, né, que estejam à altura dos recursos que são gerados pelo tráfico de drogas. Como a sociedade colombiana tem reagido a esse aumento da violência? Há mobilizações civis, resistência local ou uma espécie de anestesia social diante de tanto medo? Eu acredito que existe ali uma tendência agora se montando, né, para que as políticas de repressão mais violentas por parte do Estado, né, voltem a ganhar espaço político, eleitoral na Colômbia. Então, a proposta de paz total do Gustavo Petro é uma tentativa de inclusão desses grupos
dentro do processo político parece ter perdido sua efetividade. Então, isso pode indicar, né, uma tendência de retorno do Centro Democrático, né, que é um partido de direita na Colômbia, não permitindo a reeleição do partido de esquerda. Professor, o presidente Petro prometeu caçar todos os envolvidos no atentado contra Uribe. Essa tentativa de assassinato pode ser um divisor de águas na Colômbia, provocando alterações políticas mais profundas, na sua opinião, como, por exemplo, restrições à campanha ou endurecimento da segurança? Então, certamente vai haver um endurecimento da segurança. Gustavo Petro prometeu, né, melhorar aí os esquemas de segurança dos candidatos. Existe uma suspeita de que o narcotráfico está inserido dentro desses dispositivos de segurança do Estado para as campanhas, porque a segurança do Miguel Uribe tinha sido reduzida sem grandes explicações. O próprio Gustavo Petro acusou isso. Então, em termos de segurança, sim, né, deve haver uma recrudescência em relação a esses esquemas de proteção dos candidatos para promover uma eleição mais segura ano que vem. Mas, em termos de dinâmicas políticas maiores, é possível que o próprio Gustavo Petro, né, abandone aí o caminho de paz total, né, que ele prometia, e para não perder margem de votos na eleição, adote políticas também mais de engajamento violento contra esses grupos. A Colômbia consegue garantir um processo eleitoral seguro e legítimo no próximo ano? O risco de intimidação política, ataques a candidatos, pode comprometer o calendário eleitoral? Pode. Eu não sei se compromete o fato das eleições acontecerem aí em maio do ano que vem, mas que compromete a liberdade com a qual esses candidatos vão exprimir suas posições, eleitores vão selecionar os seus preferidos, tudo isso está bastante comprometido. Nós vimos outros países da América Latina enfrentarem crises semelhantes, recentemente. Há risco de um efeito contágio regional com a violência política se espalhando para outras democracias frágeis, professor? Acho que o risco principal é naqueles países em que o narcotráfico parece estar mais inserido dentro do processo político. E aí, justamente, a gente está pensando no efeito balão, né, que o combate ao narcotráfico na Colômbia gerou ali nos anos 2000, né, ou seja, esgotou um pouco das possibilidades desses grupos da Colômbia, que como a gente falou aí, tem se reorganizado, mas esses grupos, né, também acabaram ocupando, né, e grupos nacionais também acabaram surgindo para ocupar esse espaço, né, do tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas no Peru, na Venezuela. No México é muito evidente, né, essa disfunção política da presença do narcotráfico. Agora, eu acho que talvez países que estejam ainda com menos envolvimento aí dos grupos de narcotráfico não tenham tanta consequência como a Argentina ou o Brasil. Professor, aproveitando o cenário da América do Sul, vamos falar um pouquinho sobre a Argentina. Como a decisão da Suprema Corte de ordenar a prisão da ex-presidente Cristina Kirchner pode impactar a estabilidade política do país? Certamente, as acusações de lawfare, né, de perseguição política da Cristina Kirchner pelos seus apoiadores, vão incendiar essa base mais à esquerda na Argentina, né? Certamente dá também um discurso político de combate à corrupção e das velhas estruturas políticas, né, como o Milei chama na Argentina, a casta política, então também dá margem ao discurso dele. Por fim, existe alguma saída para esse ciclo de violência e instabilidade enfrentado por vários países? Quais seriam os primeiros passos concretos para reconstruir a confiança nas instituições e na paz, professor? Bom, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque a tendência dessas crises políticas, né? Eu acho que temos dois assuntos aí, né? Um é a questão da polarização política em várias democracias pelo mundo, não só aqui na América do Sul. E a outra questão, né, é a da presença cada vez maior do narcotráfico nas estruturas de estados, especialmente estados periféricos, né, como aqui no caso da América Latina. São dois movimentos aí distintos, mas que certamente desgastam a capacidade, né, da política resolver os conflitos de interesse, né, nos países. Certamente no caso do narcotráfico, é necessário, né, uma retomada do Estado, do Judiciário. É um caso, acho, talvez mais complicado do que o nosso, né, que é um problema de falta de consensos
perda de consensos, né, que em outros momentos permitiam que a competição política democrática acontecesse de forma estável. Tá certo. Termina agora a edição 1190 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço muito a participação do cientista político e professor do IBMEC Brasília, Frederico Dias. Obrigada, professor. Muito obrigado e saudações aí aos ouvintes. Agradeço também a participação do repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti. Obrigadão, Fábio. Eu que agradeço, Adriana. Muitíssimo obrigado, professor. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.